Hoje eu vou contar uma história de um mangá bastante bizarro e assustador. O nome é Uzumaki. E não confunde com Naruto. Ele é do autor Junji Ito, que é um autor que só faz história de terror. Ele seria o Stephen King no Japão. O começo começa com uma garota narrando a história, dizendo que a cidade dela é bastante bizarra e ela vai contar sobre a história dessa cidade. O nome da protagonista do mangá é Kirikushima, mas vamos chamar ela de Kirina, já que é mais fácil de pronunciar e falar, e ela vai aparecer muito. A Kirina, ela estava correndo para ir para a escola porque ela estava um pouco atrasada, só que parece um tornado. Por mim, isso já é bastante estranho. Um tornado do nada, mas mesmo assim não era um tornado perigoso. E quando ela estava indo no caminho para a escola, ela acaba encontrando um velho olhando um caramujo. Ela fala que esse velho é o pai de um namorado dela. E quando ela está indo para a escola, ela acaba encontrando o seu paquera. E ela fala que encontrou o seu pai. E ainda ela fala que encontrou ele olhando um caramujo. E ele fala que é ele mesmo. E por causa disso, o Xuxin, que é o namorado dela, quer sair da cidade. E chama ela para sair da cidade. Só que ela não quer. Aí vem um alerta de um som, que essa cidade geralmente tem um som. E esse som incomoda o Xuxin. E ele fala que odeia muitas coisas dessa cidade, especialmente o mar, que ele acha essa cidade toda sombria. E ele fala que essa cidade é contaminada por espirais, que tudo nessa cidade é enrolado. E a garota acaba não entendendo porra de nada do que ele está falando. No dia seguinte, o pai do Xuxin tá na casa do pai da menina lá, que o pai da menina, ele faz cerâmica. E o pai do Xuxin, ele fala que esse cara tem talento porque ele faz uma arte de espiral. O pai da menina meio que não entende não o que ele queria falar com isso. E meio que o pai do Xuxin fica meio pedindo uma arte, uma forma de espiral, meio uma forma muito maluca e suspeita. Ele fala que não tem problema com dinheiro, que ele vai pagar qualquer coisa para conseguir ferramentas e coisas que tenham formato de espirais. Ele meio que fica deusando o formato espiral e fica com aquele olhar de maluco mesmo. E ele fica deusando também o cara porque ele faz artes espirais. E meio que ele diz que ele é a melhor pessoa que existe nessa cidade, só por ele fazer artes espirais. E a Kirina vai falar pro namorado dela que o pai dele estava na casa dela pedindo uma arte de espiral. E ele estava assustando ela um pouco. E ele fala que ele realmente está assustador e estranho. E o Xuxin fala para ela que ela não está entendendo. E assim mostra a casa do pai do garoto, que literalmente a casa está cercada por coisas espirais. Tá um ciclo dos horrores. E ainda por cima, o Xuxin fala que o pai dele não consegue prestar atenção neles quando estão conversando com ele. E assim mesmo o olho dele começa a girar igual uma espiral. A menina acha que ele tá brincando e acaba rindo. E ele fala que não é nada engraçado. É bastante assustador. E mesmo assim, ela não acredita. E o namorado dela fala que o pai dele ficou irritado porque não tinha comidas formato de espiral, como um peixe. E ele acabou pegando uma sopa e girando rápido. E assim ele ficou satisfeito com a sopa girando. E sem falar, quando ele vai tomar banho, ele fica girando a banheira para poder tomar um banho. Literalmente o velho está maluco. E a menina acaba rindo. E literalmente eu também achei engraçado. Concordo com ela. Mesmo assim, o Xuxin acaba não achando engraçado. Mas mesmo assim ele não culpa ela. Porque se fosse com ele também não acreditaria se fosse falado para ele. Mesmo assim, ele leva ela para casa para mostrar a situação. E acaba havendo um tornado no meio do caminho, que mesmo assim eu acho estranho um tornado na cidade. Mas já que esse tipo de tornado foi bem fraco. Todo lugar que eles passam, tudo tem um formato espiral, até as madeiras. E quando o Xuxin chega em casa, o pai dele está brigando com a mãe dele. Literalmente quase espancando ela. Ele estava brigando com ela porque ela tinha jogado toda a coleção espiral dele fora e ele ficou extremamente irritado. E ela fala que jogou pro bem dele. E mesmo assim ele fica irritado e diz que ela vai ver. E assim o olho dele começa a girar. E eu sério, é bem bizarro. Como o cara conseguiu fazer isso com o olho dele? Depois daquilo, o Xuxin acabou não falando mais do pai dele para ela. Mas o pai da Kirina tinha terminado a obra que ele pediu.
e assim mandou ela levar para a casa dele. E quando ela chega lá, ele fala que não precisa mais e pede desculpa. Mas ela não acaba não entendendo, mesmo assim quer entregar porque tipo, ele pediu uma obra para o pai dela. Mas ele fala que consegue fazer espiral com o próprio corpo, literalmente. Até tanto que ele pega a língua dele e faz uma coisa extremamente bizarra, mano. E a menina acaba deixando cair o pacote e sai correndo com medo. E acaba chegando um cara com uma encomenda. E depois dessa parte, acontece um enterro que é o enterro dele. O Shishun fala para a Kirina que o pai dele morreu de um jeito bizarro, mas todo mundo cobertou, porque ninguém queria falar sobre o assunto. Ele falou para ela, quando estava procurando o pai dele, ele estava, literalmente, ele estava dentro de uma caixa, no formato de espiral, e ele se enrolou de um jeito que eu não sei como ele conseguiu, mas a morte dele foi devida porque ele quebrou os ossos dele para conseguir fazer aquilo que eu me pergunto como ele conseguiu. E quando eles vão para o céu, a fumaça preta que está saindo no tubo da fábrica começa a ficar em formato de espiral. Todo mundo fica assustado. E essa fumaça está indo na direção da água. Essa fumaça acaba fazendo um formato de um rosto. E a mãe do Shishun acaba tendo um colapso ao ponto de ser hospitalizada. Depois de um tempo, ela acabou raspando a própria cabeça. Isso sem falar que ela cortou as suas digitais com uma tesoura, mano. E segundo o Shishun, ela acabou enlouquecendo porque tudo que tem a formato de espiral assusta ela. Aí ela tenta se livrar porque lembra o pai dele. Então ela não quer ver nada que tenha espiral. O Shishun acaba ficando extremamente distraído vendo um raio-x de um corpo humano, onde ele vê um negócio que tem na cabeça, bem no cérebro, em formato de espiral. Então o médico pergunta se tem algum problema, mas ele acaba gritando que não. E assim o Shishun vai falar para a namorada dele que ele acabou descobrindo que existe uma parte do corpo bem na cabeça, que existe um formato espiral, um membro com formato espiral bem perto do ouvido. E ele diz que tem que fazer de tudo para se esconder isso da mãe dele, porque a mãe dele está literalmente maluca. Se ela descobrir que tem um formato espiral na cabeça, ela literalmente vai querer arrancar. Mas uma noite, quando a mãe dele estava dormindo, uma lagarta tentou entrar no ouvido dela. Ela literalmente acordou o mais rápido possível e jogou fora antes que entrasse. E senão ela acabaria virando um canique na vida. E essa lagarta faz um formato espiral e depois acaba tendo um rosto do marido dela, que é bem bizarro. E esse rosto fala que quer entrar no ouvido dela e dormir lá dentro. E assim o filho e a namorada dele vai visitar ela no hospital. Só que chega uma enfermeira e a mãe dele fala o que tem dentro do ouvido humano. E ela fala que se tem algum espiral dentro do ouvido humano. E claro que a enfermeira fala que não tem. Mesmo assim, a mãe dele acaba não acreditando e mesmo assim acaba correndo. E ela entra na sala do médico procurando alguma coisa para saber se tem algum espiral no ouvido. E aquele cartaz que tinha o corpo humano não estava lá quando ela entrou na sala do doutor. E ela procura e pergunta, cadê o cartaz? Só que ele fala que aquilo ali era desatualizado e acabou tirando. E ela pergunta ao médico se tem algum espiral dentro do ouvido dela. E o médico fala que disse que nunca ouviu falar sobre isso no ouvido de uma pessoa. E ela manda provar se não tem algum espiral no ouvido. E essa velha doida acaba procurando qualquer coisa que mostre que tem um espiral no ouvido. Mas acaba não achando, então ela acaba indo embora. E ela vai dormir. Até o momento que o soro faz um formato de espiral, literalmente, aparecendo um rosto de uma pessoa. E esse bicho que parece, fala que tem um espiral no ouvido dela e ele quer entrar no ouvido. E ela acaba tirando o soro o mais rápido possível antes de esse bicho chegar a entrar dentro dela. E então ela desesperadamente vai até uma gaveta e pega uma tesoura. E ela acaba furando a cara inteira e ficando com o rosto todo fachado. Mas infelizmente ela acaba falecendo. E no dia seguinte do funeral dela, quando ela é queimada, aparece outro espiral negro no céu. E assim esse capítulo acaba. E esse foi o vídeo de hoje. Eu até queria fazer mais, só que o vídeo já tá ficando bastante grande. Se caso esse vídeo fazer sucesso, talvez eu faça uma parte 2. Então, até mais e bons sonos.